Forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, a melhor análise do jogo, e no podcast Passando a Limpo, quando pegamos um jogo, uma rodada, um momento especial e debulhamos, destruímos, construímos tudo aquilo que aconteceu. Hoje, especialmente, vamos falar da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série a rodada que encerrou o primeiro turno. Lembrando que tem aquela história de que quem é campeão do primeiro turno está perto de ser campeão do segundo turno. Eu não acho nada perto, porque falta 19 jogos. De toda forma, ao meu lado, mais uma vez, Thiago Coutinho na parada, assistiu tudo, todos os jogos, deixou a namorada aborrecida, foi para casa, pegou a televisão, brigou com o pai, com a mãe, televisão só para ele, TV a cabo, e assistiu tudo, Thiago. Bom dia, grande abraço, seja bem-vindo. Opa, Juninho, grande abraço. Como você disse, o final do primeiro turno, e agora a gente vai ter um segundo semestre, assim, essa segunda parte um pouco mais puxada, né? Porque é um calendário mais curto por conta da Copa do Mundo. Então, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Brasileiro, tudo um perto do outro. Vai ter rodada de meio de semana constantemente, porque agora fica mais apertado e é o que você disse, apesar de ser líder, o Palmeiras tem só 4 pontos de vantagem, é uma vantagem curta, porém é muito difícil tirar pontos do Palmeiras, então depende só de si, isso é um ponto positivo, mas ainda tem muita coisa para acontecer, tem confronto direto logo no começo do retorno também. Vamos dar mais uma rodada aí, Juninho, forte abraço. Uma rodada também começou no sábado com coisas e coisas, porque eu vou te falar, cara, esse futebol brasileiro, ele é surpreendente, surpreendente. Muito bem. Ao meu lado também, meu parceiro de toda hora, toda mão, todo momento, o Vinícius Falquete, que vai trazer para nós a imagem, a arte que ele produziu. Olha lá, Tiagão, Brasileirão, 19ª rodada, só 4 vezes não foi campeão. Não, deixa eu mostrar 4 vezes aqui para você ver, para todo mundo ver. Só 4 vezes. Uma rodada que começou no sábado, dando um sinal de muitos gols. São Paulo 3-3 com o Goiás, Botafogo 2-0 frente ao Atlético Paranaense. Opa, parece ter tido uma surpresa aí. Tiago, no sábado, o que aconteceu de melhor? A vitória do Botafogo, o último gol do Goiás no último minuto, o São Paulo que conseguiu o 11º empate. O que você me conta de bom do sábado, companheiro? Como você disse, São Paulo é um time que perde pouco, mas que empata muito, 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 então acaba sendo muito prejudicado. É melhor você ganhar algumas vezes e perder do que perder, empatar, ganhar, né? Porque você ganha, soma um ponto só a cada rodada, vai ficando pouco. O São Paulo já tinha empatado contra o Inter, claro, foi um empate construído de maneira heróica, né? Por tudo que envolveu o jogo. Mas já tinha empatado antes aí com o Fluminense, então são 3 empates em sequência, que prejudica muito, ainda mais porque os times vão começando a subir, vão começando a pontuar também. E aí de 9 pontos você soma só 3, né? É pouco para um time igual o São Paulo, ainda mais com 2 jogos em casa. Mas falando do jogo em si, é um jogo de novamente 3-3, né? Acho que não lembro de 2 jogos seguidos 3-3 no mesmo time. O São Paulo sai atrás do placar, consegue a reação ali, um bom jogo do Wellington, né? Deu 2 assistências para o primeiro e para o terceiro gol. Mas uma coisa que mudou muito para mim foi o pênalti perdido, né, pelo Luciano, um pênalti indiscutível. Até me surpreendeu não ter sido marcado em campo, porque foi muito na frente do juiz, e o pênalti foi muito claro. E o Luciano, eu tenho até um amigo goleiro que fala que canhoto que bate cruzado em meia altura é a receita perfeita para o goleiro. Né? Foi o jeito que ele bateu mal, muito mal, até bateu com uma força boa, mas meia altura, cruzado, ele deu uma telegrafada. E aí o São Paulo consegue o terceiro gol, consegue a virada, mas no final o Pedro Raul, que já havia dado assistência no primeiro gol, faz o terceiro gol, é um baita jogador, Pedro Raul, né? Com todo respeito ao Goiás, no Goiás ele já está ali brigando pela artilharia. Se ele tivesse um time mais competitivo, ele não tem dúvida que ele estaria brigando mais ainda, porque é um cara que sabe se posicionar, sabe finalizar. Resultado que, para o Goiás, até considerado um bom resultado por ser fora de casa, um time que é difícil de se enfrentar no Morumbi. Para o São Paulo, um péssimo negócio, até porque toma um gol no finalzinho, né, dá aquele gostinho amargo, mas deixa escapar a oportunidade de 3 pontos que seriam muito importantes
essa virada de turno, Juninho. Exatamente. Você trouxe uma colocação muitíssimo interessante, Thiago, que eu gosto de destacar, as coisas que você traz com segurança, é o tal do empatar 3 vezes. Meu amigo, empatar 3 vezes é uma das coisas mais misteriosas que tem, porque, na verdade, você, de 9 pontos, você ganha 30%, um terço e tal, 3 pontinhos, e dá essa impressão que está fazendo uma coisa muito boa e, com certeza, empatar 3 vezes seguida não é nada bom. Melhor ter vencido uma vez, que você faz gol a favor e essas coisas. Você falou muito bem, foi um jogo interessante, da Belmonte, que é aqui do estado de São Paulo, se não me engano, do Diadema lá, como é que chama o time de Diadema mesmo, Thiago? Puxa vida. É o Água Santa. Água Santa, Água Santa. Da Belmonte aos 7, o São Paulo empatou aos 29 Cagliari, aos 32 fez 2-1 e ainda no primeiro tempo o Goiás fez 2-2 com o Danilo Cardoso. O São Paulo fez o outro com o Rodrigo Nestor. Patrick no começo do segundo tempo, 2 minutos, fez de cabeça. E esse gol, esse jogador que você destacou na rodada, Pedro Raul. São Paulo que é dirigido pelo Rogério Ceni e o Jair Ventura, que comemorou muito. Eu vi uma entrevista dele após o jogo, comemorou muito este ponto, que no caso para o Goiás, esse 1 ponto é uma tremenda vantagem, porque em momento algum empatar com o São Paulo no Morumbi é fácil. São Paulo se mantém no mesmo lugar, em 10º lugar, na mesma posição, e o Goiás sobe uma posição para 13º, distanciando do rebaixamento. São Paulo tem jogo Copa do Brasil no meio de semana, também no Morumbi, contra o América. Agora, Thiago, o Filipão, eu vi a escalação do time do Filipão no sábado à noite, 21 horas, lá no Engenhão. Que campo complicado aquele para sair jogando, para bater tiro de meta. Isso que até a lateral deve ser difícil bater lá por causa do campo. Ô, Thiago, o Filipão jogou com o time bom, hein? Ou jogou com o time 2? Eu não conheço bem o Atlético. Como foi? O Felipão ele tem o costume de poupar, né, desde que ele voltou para o Palmeiras ali para 2016. Ele tem o costume de poupar antes de jogos importantes. Apesar do jogo ser no sábado, e ter sido no sábado ele enfrentar o Flamengo na quarta, né, se fosse domingo seria um pouco mais compreensível. Eu acho que, diferentemente de alguns times, o Atlético tem o luxo de poupar em algum jogo ou outro, né, pela colocação que ele está, pela situação que o time se encontra. Mas não foi um time nem totalmente reserva, nem totalmente titular, né? Teve a sua principal peça, que é o Terans, né? E o goleiro Benton, um baita goleiro, ele fez uma defesa espetacular quando o jogo estava 0-0 ainda, uma bola do Erisson, que ele pega num reflexo. É um goleiro que, novamente, o Atlético não contrata e repõe muito bem, né? Assim como tinha sido no Santos depois que o Everton saiu, agora que o Santos também dá conta do recado. E do bom estava precisando demais desse resultado, né? É um dos piores mandantes, o Atlético é um dos melhores visitantes, então dá um peso maior ainda. Boa atuação do Erisson, né, fazendo um belo gol. Teve uma boa atuação também do Lucas Fernandes. Eu destaco vai para o Jefinho, o garoto da base do Botafogo, se não estiver enganado. Eu sei que é garoto magrelinho, habilidoso. Jogou muito bem no primeiro tempo, depois fez um golaço no segundo tempo. É uma vitória importantíssima para o Botafogo e para o Luiz Castro, né, dar para aquela tranquilizada de pelo menos essa rodada. É claro que agora tem uma pedreira em frente ao Corinthians em São Paulo, que é o único time invicto, né? O Corinthians passou o turno inteiro sem perder em casa. Deve ser um Corinthians pelo menos misto, porque joga se eu não me engano, depois já é Libertadores na outra semana. Então tem que esperar um pouco, né, para ter informação de quem joga e quem não joga. Mas vitória importantíssima para o Botafogo. Para o Atlético, eu acho que não muda muito, nem muito para esse jogo de quarta-feira contra o Flamengo. Mas o Botafogo é importante para se aproximar ali dos times que estão acima dele na tabela, Juninho. Exatamente, só para consolidar que nós estamos estudando jornalismo para aprender, né, Thiago? E não para não aprender. Você falou da Libertadores? A Libertadores está aqui, filhão. Ó, eu fui atrás, dia 4 de agosto, 3 de agosto, 2 de agosto são os jogos. Corinthians é 2, Atlético Paranaense é 4, Atlético Mineiro 3, aí não vai faltar momento para o futebol brasileiro. Você disse muito bem, o Botafogo precisava muito, vou dizer de novo, muito resultado,
subiu para a 11ª colocação, um pontinho ali, foi para 24, e o Atlético Paranaense se manteve no mesmo lugar, em 5º lugar. Você veja, quando um time está fazendo bem o campeonato, perde um jogo e não parece ter mexido muito no Botafogo. O técnico Luiz Castro e o Filipão, técnico do Atlético Paranaense, que, como o Thiago disse, tem Flamengo no meio de semana no Maracanã, 21 horas, quarta-feira. Vamos pro domingo. Olha lá, ó, o tal do Flamengo, amigo. O tal do Flamengo ganha e vou te falar, hein? Os gols, você tá sabendo? Rapaz, no finalzinho, opa, aos 38, rapaz, o que aconteceu lá na ressacada, Thiago? Eu tinha comentado, agora não lembro se foi com você ou se foi com algum amigo, que o Avaí ia sim complicar a situação do Flamengo, porque é um time chato de se enfrentar na ressacada, né? O estádio estava praticamente lotado. É claro que boa parte era da torcida do Flamengo, que também está sempre presente. Mas eu sabia que ia ser um jogo complicado, foi um jogo onde o Avaí teve boa chance, o Flamengo teve boa chance. Né? O Avaí abre o placar, depois o VAR anula o gol meio duvidoso ali, se foi falta do Bissoli no Santos ou não. Até agora não sei dizer, eu acho que é um lance completamente interpretativo. Teve hora que eu vi que eu achei que foi, teve hora que eu achei que não foi, o gol do Potker, né, que foi anulado. E aí depois o Flamengo, o Avaí abre o placar no comecinho do segundo tempo mesmo, né, o Arthur Chaves, zagueiro, faz o primeiro gol dele como profissional, ele da base mesmo do Avaí, ele é lá de Florianópolis mesmo, isso foi citado durante o jogo após o gol dele. E aí o Flamengo começa a pressionar, começa a crescer, é um Flamengo que vem tendo melhora, isso é nítido, vem conseguindo se recuperar dentro dos jogos, né? É o Flamengo que mesmo com o João Gomes sendo o primeiro volante, quem faz esse papel é o Diego, porque o João Gomes ele tem mais intensidade naquela marcação alta que o Dorival gosta, né? E assim como o Duqueiroz também faz no Corinthians, mesmo sendo o primeiro volante, ele que marca mais alto, eles que saem mais pro jogo porque eles têm uma forte condução e mais intensidade do que Diego, no caso, e Cantígio, no caso do Duqueiroz, mas enfim. E aí o Flamengo faz 2 gols com o Pedro, mais uma vez fazendo 2 gols, né? Ele já tinha feito 2 gols contra o Juventude no meio de semana, mas o destaque para mim é o Arrascaeta. Esse cara é impressionante, toda vez que ele joga, ele faz alguma coisa. Ele não consigo lembrar de um jogo que ele jogou mal, mesmo que o time mal, ele joga bem, ele participa de muitos gols, ele sofre muita falta, finaliza muito. De fase hoje, para mim, ele é de longe o melhor jogador que joga aqui no Brasil, de fase, né? Não falando como jogador, porque você tem peças como Hulk, William, o próprio Gabriel, o Pedro, mas de fase hoje ele está jogando muita bola e a vitória importantíssima faz o Flamengo subir demais. O Flamengo tem jogo em casa agora, na próxima rodada, contra o Atlético Goianiense, que está muito mal no campeonato, então o Flamengo tem que aproveitar, vem de sequências boas, vem de vitórias boas. Teve a estreia do Vidal também, que é um ponto importante, interessante. Né? Só o detalhe também, o Fernandinho foi titular, né, contra o Botafogo, a gente já havia comentado isso, pelo Atlético Paranaense. Mas a vitória importantíssima para o Flamengo. Para avaliar um resultado normal, porque você está perdendo para o Flamengo, você não está perdendo para um concorrente direto, ou você não foi um jogo que você dominou e deixou a vitória escapar. Vitória completamente normal. O Avaí, inclusive, fez um bom jogo, na minha opinião, principalmente no primeiro tempo. Mas o Flamengo acabou sobressaindo na qualidade técnica e individual dos seus jogadores. Muito legal. Você sabe, o Thiago, assistiu os melhores lances. Eu assisto ou o jogo ou os melhores lances para que a gente possa trazer muita qualidade aqui para os nossos amigos que nos acompanham aqui no Passando a Limpo, na plataforma Juninho Fonseca de Olho no Lance. E eu fico impressionado com o tanto de bola que o Arrascaeta pega livre. Rapaz, esse moço tem uma inteligência espacial muito interessante, porque ele é o principal. Você acabou de dizer, ele é o melhor armador que tem na América do Sul nesse momento. Que seja no Brasil, mas é o melhor armador. E o cara pega 30 bolas por tempo. Estou exagerando, pega 20 bolas. Ele tem 40 bolas no pé. Rapaz, será que os caras não sabem que diminuir, encurtar, marcar? Realmente você chamou atenção para esse garoto que fatalmente vai ser titular da seleção uruguaia, com certeza. Flamengo de Dorival Júnior, Avaí de Eduardo Barroca. Você disse bem, Arthur, o zagueiro, lateral esquerdo, 1-0-2. Pedro empatou a 9, isso aí ajudou, pertinho, não deixou escapar muito longe. E depois Pedro fez um gol, estava ele, a rede e o vento, que o Arrascaeta passou para ele. O Avaí cai 2 posições, preocupa o Avaí, apesar do bom desempenho, e o Flamengo sobe 1 posição. Flamengo, como falamos, tem no meio de semana Copa do Brasil, Maracanã, 21 horas e 30 minutos. Acabei de ver, Thiago, Fluminense 2,
e Bragantino 1, que eu tenho uma discussão com o Zenon. O Zenon é meu amigo de comentário aqui no Tá Na Hora do Esporte, que ele insistentemente ele quer dizer que o Bragantino vai ser grande e tal. Eu sempre digo para ele o seguinte: o clube Bragantino nunca vai ser grande. O time Bragantino parece ter condições de ser grande, mas quem está grande mesmo é o tal do Fluminense, não é, Thiago? O Zenon é aquele que batia falta mais ou menos, né, Juninho? Mais ou menos. Batia Isso, mal. não, eu já vi ele fazer cada coisa. Você tá louco, tem o pé dele, calça 39 aquele maluco, você tem ideia. Bom, mas falando do jogo em si, o Fluminense mais uma vez vence jogando melhor que seu adversário. É, a fase do Arias é impressionante, né? O meio colombiano, gol, assistência, o gol do Cano também é impressionante. A cavada do Arias, né? Não é nem cavada, ele dá uma puxada na bola e o Cano dá uma chicotada de primeira. Né? O Fluminense mais uma vez com aquele seu estilo. Tem desfalques na próxima rodada, se eu não me engano, até o próprio Diniz está suspenso, se eu não estiver enganado. Mais Felipe Melo, Marrone, que estreia e é expulso. Mas, enfim, vitória importantíssima para manter o time lá em cima, porque teve vitória de seus concorrentes, mas também teve derrota de Atlético, teve derrota de Inter. O próprio Bragantino, se vencesse, ia colar demais. E o Bragantino, o destaque é o Luan Cândido, que lateral especial também, é muito bom jogador. Não só como na função de lateral, né? Finaliza muito, mas a jogada aérea também, né? O gol de lateral. Assim como o Fábio Santos fez gol de cabeça, né? Não é uma coisa tão comum você ver laterais ir para a área, né? Irem para a área para cabecear, geralmente são os caras que ficam, né? Porque os zagueiros costumam subir e costumam ficar ali os primeiros volantes, os dois laterais. Mas enfim, vitória importantíssima para o Fluminense. Ou não é um resultado completamente comum também para o Bragantino, né? Você perdeu para talvez o melhor time em termos de futebol do momento no nosso futebol brasileiro, né? De que joga mais bonito. Você consegue, mesmo enfrentando essa equipe, você consegue complicar, você consegue ter momentos de igual para igual. O Bragantino também joga em casa a próxima rodada contra o Juventude, então tem tudo para se recuperar também, mas um resultado importantíssimo para o Tricolor, Juninho. Rapaz, agora que eu tô vendo, que maravilha esse Fluminense, terceiro lugar. Rapaz, na época que eu jogava futebol, nem falava do pó de arroz, era o Fluminense, porque tinha. O Rio de Janeiro foi capital do Brasil, tinha alguma coisa. O nego fala demais. Você fez um destaque. Esse Marrone jogava ano passado no Atlético Mineiro, é isso, Thiago? Que é revelado pelo Vasco, aí foi para o Atlético Isso. Mineiro, aí estava lá fora e voltou agora. Voltou, entrou, foi expulso. Fluminense de Fernando Diniz, o Bragantino, Maurício Barbieri, o Arias. Esse Arias, que nacionalidade é esse cara, Thiago? Se não estiver enganado, eu acho que ele é colombiano. Eu acho que ele é Isso, colombiano e colombiano. está numa fase Quer dizer, nós tivemos. extraordinária que ele está jogando. É. Ele que deu aquele passo por cima, né? Nossa, que maravilha. Dois E ele estrangeiros, fez o né? primeiro O Cano gol. deve. É isso. Primeiro gol, 16 minutos, aos 20, Cano 2-0, aos 26, Luan Cândido. Nossa, ainda teve tempo, 26 para 48, essas coisas. Nossa Senhora. Fluminense sobe uma colocação a terceiro lugar. O Bragantino, que tem uma campanha sólida, perde, mas não cai fora da posição oitavo lugar. O Fluminense tem na quinta-feira, pela Copa do Brasil, o Fortaleza. Agora, vamos para o domingo, 16 horas, Allianz Parque. Thiago, eu já fui lá, o negócio é bonito, rapaz. Palmeiras 2-1. O zagueiro de novo fez gol. Rapaz, mas o que está acontecendo com esse Palmeiras? Ô, o Palmeiras fez o segundo gol aos 42 do segundo. Thiago, conta para mim, Palmeiras 2 Internacional 1. O que aconteceu lá, moço? Na minha opinião, foi o melhor jogo da rodada. Eu assisti esse jogo. Foi um jogo. O Palmeiras dominou completamente o primeiro tempo. O Inter nem ameaçou. Aí no segundo tempo começou a ficar um pouco mais equilibrado. O Inter começou a ter sua chance. Mas no primeiro tempo, um gol que numa sobra de escanteio, que o Dudu também, quando ele pega para. Quando ele tá afim de jogo, também ele é quase imarcável, né? É um cara que tem uma habilidade absurda, baixinho, com a perna curta, mas a bola colada no pé. Ele leva para a esquerda, leva para a direita. Aí ele dá assistência, o gol veio sem querer do Gustavo Gomes, porque eu acho que ele vai bater de esquerda, ele fura, a bola bate no pé direito e entra. Isso. Eu acho que ele entrou entre os principais artilheiros do estádio, sendo zagueiro, né? Ele já chegou a ser o cobrador oficial de pênaltis do Palmeiras, antes de Rafael Veiga e Scarpa chegarem a jogar com mais frequência. Mas acho que ele tem 7 gols no campeonato, né? Isso é impressionante, um zagueiro ter 7 gols no Campeonato Brasileiro.
Eu acho isso absurdo. Inclusive, o Murilo fez gol, o zagueiro foi anulado, o Scarpa bateu Isso. uma falta que o Daniel rebateu, mas anulado por muito, muito pouco, né? Coisa de, nossa, mas muito, muito pouco mesmo. É um zagueiro que finaliza muito também, finaliza até mais que o Gustavo Gomes, que o Gustavo Gomes tem um nível bem superior, mas eles se completam demais. O Luan, que era titular incontestável, vem perdendo espaço. É claro que ele tem jogado às vezes, mas o titular hoje é o Murilo. E aí o Inter cresceu demais com a entrada do alemão, que fez um golaço, mas ele teve uma jogada antes que ele dribla dois, três ali, bate, solta uma pancada de direita que a trave tá balançando até agora, tá balançando lá no Allianz Parque, mas foi um chute muito forte, que eu acho que o Everton nem viu a bola, que parece que ele tava meio desligado, ele vai andando assim, bate na trave. Aí ele faz um belo gol, um golaço no contra-ataque do Inter, uma roubada de bola do mercado, que fez um bom jogo na minha visão. E aí o Inter faz o gol já na reta final. E aí o Vanderlan, que foi eleito o craque do jogo na transmissão da Globo, realmente fez uma bela partida do lateral da base do Palmeiras, o jovem garoto. Deu assistência para o Gabriel Menino, que tinha entrado também. Né? Não é muito dele pisar na área assim centralizado para finalizar. Deu certo. Fez 2-1. O Palmeiras chegou a abrir uma vantagem, né? Porque o Atlético e o Corinthians jogavam logo depois, então eles já entraram em campo sabendo da vantagem do Palmeiras. E a vantagem ficando em 6 com empate ou em 7 para quem perdesse, né? Então, para quem ganhasse e mantesse a vantagem em 4 pontos era crucial. O Palmeiras venceu, foi muito superior ao Inter, principalmente pelo primeiro tempo, mas foi um grande jogo de futebol a assistir. E agora tem Inter e Atlético na próxima rodada. Então, eu acho que o resultado, tanto para o Inter quanto para o Atlético, por terem perdido, vira um jogo ainda mais importante, mais especial na próxima rodada, Juninho. Ah, com certeza, amigão. Dois timaços desse tamanho aí. Olha que vem de duas derrotas, cada um com uma derrota à sua moda. Você destacou muito bem. Eu tive a impressão que o Internacional ia conseguir manter o empate. Para mim foi uma surpresa, porque você destacou bem. O menino não é de chegar, o menino estava participando da jogada, a jogada foi para a esquerda, ele correu para a área, um defensor do Inter correu para a área e largou ele. Eu não sei para que o cara corre para a área, viu, Thiago? Ele corre para a área, sei lá por quê, junto com o menino que é o armador, e o armador finaliza e ele nem chega na bola, eu vou te falar, viu? O jogo dos treinadores mal, hein? Abel Ferreira do Palmeiras, Mano Menezes do Internacional, Gustavo Gomes 17, Alemão 17 do primeiro, Alemão 36 do segundo, dando cara de empate, mas como você destacou, o Gabriel Menino não chega na área, mas chegou, fez 2-1. Palmeiras continua na primeira colocação e encerra o turno com 39 pontos. O Internacional caiu uma posição, sétimo lugar com 30 pontos. Agora vamos para um jogo que eu errei, Thiago. Se eu tivesse jogado na loteria, eu ia jogar seco Ceará. Você pode me explicar por que eu não teria acertado na loteria se eu tivesse jogado no Ceará? O jogo lá no Alfredo Jaconi, 16 horas? É complicado de falar, né? Porque o Ceará ganhou grande parte dos seus pontos fora de casa, a grande maioria jogando fora de casa. E a gente tinha comentado, né? O Ceará contra o Corinthians não tinha ganho nenhum jogo em casa. Aí foi lá, ganhou do Corinthians em casa, ganhou do Avaí em casa, aí volta para fora de casa e perde, né? Coisas do futebol brasileiro. Mas foi um jogo onde eu acho que o Ceará, um bom momento, passava muito pelos pés do Vina, que foi muito bem marcado. Ele teve poucas ações decisivas no jogo, né? Poucas ações de último passo, de finalização. O Juventude consegue o gol numa bola cruzada. O Pita, que não é um atacante técnico, muito técnico, ele é um cara muito chato de marcar, porque ele é forte, ele é chato. Aquele tipo de atacante argentino, que é chato de marcar, que se movimenta, empurra, cava falta, dá cotovelada, faz tudo. Tipo atacante argentino, e ele sabe fazer isso. É um cara que sabe se posicionar, dá uma cabeçada muito precisa para fazer o gol. E um gol importante para o Juventude, porque o seu principal concorrente no momento, Fortaleza, deixa de pontuar, deixa de somar 3 pontos, e se enfrentam hoje Curitiba e Cuiabá também, onde talvez o cenário ideal para o Juventude seria o empate, mas uma vitória que dá uma esperança para o Juventude, né? Porque você perder um jogo desse na última rodada do primeiro turno em casa ia praticamente afundar o time na lanterna e falar assim, vai ser muito complicado. Vai ser complicado de qualquer forma, mas é uma vitória que dá uma luz para o Juventude. O Ceará é uma vitória, uma derrota inesperada, e é um time que enfrenta o Palmeiras na próxima rodada, né, em casa. Então vamos ver se passou de ser um visitante forte para um mandante forte nesse próximo jogo, que vai enfrentar o Palmeiras, que é o principal visitante do campeonato, Júnior.
Você deu um sinal ali de que o Juventude pode se recuperar ou foi só um último suspiro? Faltando 19 jogos é possível ou não? Tem muito jogo ainda. É o time mais fraco, talvez, tecnicamente, do campeonato. Mas se a gente fala que o Fortaleza tem chance, é claro, a diferença dos jogadores, do nível dos jogadores é grande. O Fortaleza é um time bem superior ao Juventude. Mas quando a fase do Fortaleza é ruim, acaba sendo difícil falar dos jogadores do Fortaleza. Então, se o Fortaleza pode acreditar, eu acho que o Juventude também tem total razão. Tem o direito, é claro, até ser rebaixado matematicamente, tem chance de acreditar. E é o que a gente falou, só que no segundo turno vai ter que conquistar não só os pontos de confronto direto, mas alguns pontos inesperados, né? Tanto fora de casa quanto dentro de casa. Essa é a principal dificuldade, não o confronto direto. O confronto direto, que já é complicado, acaba sendo a parte fácil, porque certamente Curitiba vai conquistar ponto inesperado, Cuiabá vai também, Fortaleza vai. Não pode ser só o Juventude que vai ficar de fora disso, Juninho. Juventude do Humberto Luzer, se não me engano, o treinador mais jovem que tem na primeira divisão, Série A, Marquinhos Santos. Como você disse, o tal de Pita dá trabalho, meu amigo. Se eu fosse os caras jogar contra esse time, eu falava: esse aí é meu desde o começo do primeiro tempo, deixa comigo, que eu vou encher ele de butinada. Antigamente podia fazer isso, hoje não pode. 20 minutos do segundo tempo, Juventude sobe uma posição, vai para 19º, como você destacou, o Ceará caiu uma posição. Muito legal. Opa! Agora sim, hein? Não vai me dizer que você largou na mão. Quem que você largou ontem por volta de 17 horas e 45 minutos para ligar a televisão naquele canalzinho lá, Premier, sei lá o quê, para assistir o Corinthians ganhar sem querer de 2-1? Porque o lateral direito cruza, o lateral esquerdo tem 1,72 m, fez o gol. Isso aí é treinado? Isso aí é agenda? Dá para você explicar para mim como é que o Corinthians ganhou do Galo de virada lá em Minas Gerais? Thiago, dá licença. Tem um cara. Você viu o Éder lá no banco? Você viu o banco, um cabecinha branca? É o Éder Aleixo. Meu parceiro, muito doido, hein? O que aconteceu em Minas Gerais, Thiago? Me conta. Eu acho que foi o Corinthians que não é um visitante forte, muito pelo contrário, é um Corinthians que se sustenta no campeonato pela campanha que faz jogando em Itaquera. Vai jogar contra o Galo Mineirão, que talvez seja. Talvez não, está no top 3 mais difícil de se enfrentar jogando em casa. Consegue a vitória de virada, né? É o jogo que o Corinthians começou marcando alto logo no comecinho, teve uma chance do Watson, uma finalização que passou perto, dava a entender que o Corinthians ia marcar na pressão alta, aí o Galo faz um gol numa felicidade absurda do Keno, né? Um baita gol, sem dúvida nenhuma o gol da rodada. A finalização do Keno foi tão longo que o goleiro tem 2,4 m, não chegou nem perto de pegar, né? Só para você ter uma noção, né? A finalização do Keno foi impecável. E aí o gol muda muita coisa. O Corinthians praticamente não joga mais no primeiro tempo. O Galo vai começando a se poupar em alguns momentos do jogo. Teve aquela polêmica no final do primeiro tempo que o juiz atrapalha o Yuri Alberto e o Atlético ia sair em boas condições, onde ele não é obrigado a parar o jogo, ele é obrigado a parar só quando a bola bate nele. Eu não sei se quando a bola não bate ele tem que deixar seguir ou se ele decide ou não. Né? Eu acho que se ele decide ou não, ele acabou prezando pelo bom senso, mas eu não sei se está dentro da regra ou se a regra ele teria que deixar seguir ou não, mas enfim. E aí o segundo tempo começa com o mesmo jeito, o Atlético começa bem, o Hulk começa a aparecer um pouco mais no segundo tempo, né? No primeiro tempo ele foi muito fraco tecnicamente, o que não é comum, né, para o Hulk. E aí o Corinthians consegue sair um pouco mais em alguns momentos, e aí no momento talvez que o Galo mais estava crescendo no segundo tempo, o Corinthians, dá até para dizer que acha o primeiro gol. Você perguntou se foi treinado, sem dúvida nenhuma não foi treinado, porque o Fábio Santos não é um cara que pisa na área para cabecear, ele é um cara que no máximo ele vai pisar na área quando ele está ultrapassando, né? Então não é treinado, mas é um cruzamento, parece que o Fagner busca o segundo trave porque ele cruza muito forte, e é uma cabeçada de centroavante, cabeçada de especialista, cabeçada perfeita do Fábio Santos. Aí depois tem a aposta do Vitor Pereira em pôr o Giovani, que faz uma bela jogada, sofre um pênalti claro, assim como o pênalti do São Paulo me surpreende não ter sido marcado em campo, porque foi muito claro, o juiz estava próximo. Aí o Fábio Santos perde muito pouco, né? Não perde praticamente. A torcida do Atlético conhece o Fábio Santos, ele jogou no Atlético, então tinha pouca esperança dele perder o pênalti, né? Sabia que a chance dele fazer era muito maior. E aí tem destaques no jogo, na minha opinião, no primeiro gol do Keno,
você tem a importância no jogador como o Arana, porque quem estava marcando o Keno era o Fagner. Aí no que o Arana passa pelas costas do Fagner, o Fagner dá um passinho para o lado para acompanhar o Arana, que é o suficiente para o Keno dar um toquinho e tirar da marcação para colocar a bola na gaveta. Tem também o destaque para a dupla de zaga do Corinthians, mas principalmente para o Bruno Mendes, né? Ninguém esperava isso, né? O Balbuena está jogando um dos melhores zagueiros da América, e o destaque é o Bruno Mendes, que sempre foi um bom zagueiro, um zagueiro sério, mas que não tem o nível do Balbuena. Eu acho que a estreia segura do garoto Carlos Miguel, o goleiro do Corinthians, o gol indefensável, em nenhum outro lance ele errou, nem em saída de gol, nem em finalizações. Eu acho que isso passa uma confiança também para a torcida, não só para ele, mas para a torcida. Da vitória importantíssima, porque você não deixa o Palmeiras abrir muita vantagem, mantém a mesma vantagem. Você tem um confronto direto na terceira rodada já do segundo turno, né? Então eu acho que é importantíssimo para o Corinthians essa vitória. E para o Atlético é torcer para o Cuca mudar a parte mental dos jogadores, eu acho, porque o Atlético fez um bom jogo, mas o Atlético teve uma mentalidade fraca, o Atlético se preocupou mais em reclamar do que em jogar bola depois que começou a errar passes, a perder algumas oportunidades, o Atlético começou a reclamar muito. E é um time que tem um time que tem um nível do Atlético, você não pode se preocupar com a parte fora do jogo, né? Muito preocupado com reclamar, qualquer coisinha os caras iam reclamar. Normal do futebol brasileiro também, o Corinthians fez muito isso quando estava perdendo o jogo, né? Não vale falar só de um lado, mas o Atlético deve sim se recuperar o bom futebol frequentemente, regularmente com o Cuca, mas eu acho que é uma derrota que pode fazer o time sentir sim, até pelo jeito que foi a virada relâmpaga, e vai ter um concorrente, um adversário dificílimo, que é o Internacional no Beira-Rio na próxima rodada, Juninho. Carlos Miguel, o nome daquele grandão, aquele goleiro lá, rapaz, que goleiro grande, aquele goleiro do Internacional de Porto Alegre. Como é que o Corinthians trouxe esse garoto? Ele foi revelado pelo Inter, mas acho que ele nem chegou a jogar no profissional. Acho que ele chegou a jogar no Boa Esporte, no Santa Cruz. Não lembro agora onde ele estava, mas o Corinthians trouxe ele já no ano passado, né, para compor o elenco ali, né, para ser o reserva, o terceiro reserva, né, que ele ainda é, o Donelli ainda é o reserva principal. Eu acho que o Vitor Pereira quis dar a oportunidade, ele devia estar treinando bem, porque o reserva é o Donelli, o Cássio ficou em São Paulo por dores musculares. Em tese seria o Donelli que ia jogar, né, e aí ele acaba jogando. Acho que o Vitor Pereira só quis dar a oportunidade para o garoto mostrar seu trabalho, e ele mostrou com excelência, né, tirando o gol que era indefensável, que nenhum goleiro ia defender. Ele fez uma partida muito segura e muito correta. Corinthians de Vitor Pereira, o Atlético Mineiro, que está recebendo o Cuca, como você falou, com o Lucas Gonçalves, aquele volante, né, que jogou lá no Atlético também. Keno aos 8, 1-0. Fábio Santos empata aos 34 e Fábio Santos abre o 2-1 a favor do Corinthians. O Atlético Mineiro caiu uma posição, quarto lugar, Corinthians mantém a segunda colocação. No meio de semana, quarta-feira, o Corinthians tem jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranense. Agora, Thiago, no Antônio Ascioli, eu falei Corinthians, Atlético Goianiense, porque é o próximo jogo. No Antônio Ascioli, eu joguei todas as minhas fichas no Atlético Goianiense do Jorginho, mas quem ganhou foi o América do Wagner Mancini. Eu errei feio, ou o Atlético Goianiense está tendo uma queda aí que eles não estão percebendo? Thiago, o que você me diz? Eu também imaginava o Atlético conseguindo, no mínimo, um empate por jogar em casa, um confronto direto ali. Mas a queda é clara, principalmente no brasileiro, né? Porque o time está voando nas Copas. Mas pelo menos o pessoal lá está percebendo, né? Porque na coletiva depois foi dito que o próprio Jorginho não está garantido no comando, apesar dele ser o menos culpado, segundo, não lembro agora se era o presidente ou o dirigente. Mas o gol do América é um gol muito interessante, a movimentação do Felipe Azevedo, porque ele está no bico da outra área e finaliza quase no bico da outra. É muito importante. E a gente vê muito pouco, né, os pontas hoje fazendo esse facão. Geralmente os pontas recebem essa bola enfiada do lado que eles já estão, né? Se o cara joga na esquerda, aquela bola entre o zagueiro e o lateral direito, por exemplo. Mas quando o cara corta de uma ponta para outra, não só ele vai fazer com que o defensor deles acompanhe, gerando um espaço para um lateral ou um meia que estiver passando, mas também ele vai confundir muito a defesa inteira, né? Porque a defesa não está esperando que o cara vai cruzar a área inteira, e a bola enfiada também é perfeita. Agora não me fugiu o autor da assistência. E a finalização também é feita de maneira perfeita, a bola cruzada, a bola que vem no chão, muito difícil para o goleiro. Vitória importantíssima para o América, que já tinha jogado bem contra o Palmeiras.
só não pontuou porque o Juninho perdeu um gol feito, né? Acho que é coisa de nome, eu acho que geralmente o Juninho perde gol, até onde eu sei, mas e aí deixou escapar um ponto, e aí é importantíssimo para o América se recuperar fora de casa num confronto direto. E o Atlético, certamente o psicológico para o jogo de quarta-feira é do Corinthians, mesmo sendo no Antônio Ascioli, pela virada do Corinthians e pela derrota do Atlético, certamente o Corinthians chega mais favorito do que a gente já imaginava para esse confronto, apesar de ser fora de casa, Juninho. Exatamente. O resultado é uma surpresa, mas essa surpresa parece que o Ameriquinha tem feito isso habitualmente. O nome do quem cruzou, quem fez assistência foi o Éder. Eu estou aqui para te amparar e não para fazer crítica como você fez ao meu talento esportivo. Você assiste o programa da Globo que passou ontem, bombou, filho. Todo mundo assistiu, inclusive eu chorei que nem desesperadamente. O programa da Globo ontem que citou os reservas da Copa de 82, eu meti meus pitacos lá, aqueles parpite que você gosta de uma, você sabe que eu gosto de uma piadinha. Foi uma crítica que você fez ao Juninho Fonseca, mas o Juninho realmente errou um gol e o Atlético e o América Mineiro conseguem um resultado muito bom, muito bacana, importante para a ideia de recuperação. Subiu 3 posições e o Atlético Goianiense com a derrota se mantém no mesmo lugar. Você disse muito bem, o Atlético tem Corinthians no meio de semana e o São Paulo tem o América. A Ameriquinha vem aqui no Morumbi na quinta-feira. Para finalizar, o jogo que você tem que comentar, Thiago, mas faz um favor para mim. O Lisca vai ajudar o Santos ou vai ficar essa mesma coisa aí que o Santos? Me parece que o Santos está vivendo o pior momento dos últimos 2 anos, ou 3, Thiago. É um resultado inútil, né, para os dois times, não ajuda em nada nenhum dos dois, né? O Fortaleza segue lá embaixo, o Santos também não consegue se aproximar ou se reaproximar do grupo de cima ali. E foi um jogo feio, né? Um jogo, como eu sempre digo, o gramado do Castelão já não ajuda. Aí quando os dois times chegam num momento péssimo, fica pior ainda, é um resultado que não ajuda ninguém, só atrapalha o plano dos dois. A estreia, se tem um ponto positivo, a estreia do Liz, que é o fato de o Santos não ter levado gol jogando fora de casa. Se ele vai consertar ou não, acho que isso tem que dar um pouco de tempo, mas eu apostaria que ele pelo menos vai melhorar o Santos, não sei o quanto ele vai conseguir fazer isso, né? Aonde o Santos vai chegar, mas acho que ele deve melhorar sim o time, porque ele é um treinador que tem personalidade para tirar jogador do meio do jogo, para deixar no banco quando é preciso e tudo mais. Eu acho que isso é importante, porque tem treinador que não tem peito para fazer esse tipo de ação. E é um resultado que não ajuda ninguém. Fortaleza vai ter uma pedreira no meio de semana. Eu acho que a gente vai falar amanhã sobre os jogos da Copa do Brasil, a gente vai dar os nossos palpites, mas eu acho difícil a torcida do Fortaleza estar confiante para o jogo contra o Fluminense, porque é um time que não consegue emendar 2 jogos bons em sequência, enquanto o Fluminense faz, sei lá, 10 jogos bons em sequência, então é um pouco complicada a situação do Fortaleza no campeonato. A do Santos não é complicada ainda porque se garante no lugar que está por conta do seu começo de campeonato, mas que se não abrir o olho pode se complicar demais no retorno. Inclusive, eu acho que o Santos enfrenta o Fluminense no Brasileirão, assim como o Fortaleza enfrenta no meio de semana. Eu acho que a próxima rodada é Santos e Fluminense lá na Vila Belmiro, Júnior. Deixa eu dar uma olhada aqui para contextualizar. Exatamente, lá na Vila, segunda-feira, vai ter um tempinho aí. Você trouxe ótimas informações a respeito de um jogo em que os treinadores, cada um à sua moda, vivendo momentos atípicos. O Fortaleza tem esta competição e essa que você disse contra o Fluminense Copa do Brasil, e tem uma coisa complicada, ele perdeu uma posição com o empate, foi para a 20ª, o último colocado, e o Santos se manteve na 9ª colocação. Hoje à noite nós vamos ter Curitiba e Cuiabá, que o Curitiba precisa desesperadamente de um pontinho, ou 2, deixa eu ver. Curitiba precisa de... Não, ele precisa vencer para sair do rebaixamento contra o... não, se ele vencer, ele sai do rebaixamento, porque ele vai jogar contra o Cuiabá. É isso, Thiago? O famoso jogo de 6 pontos, como a gente disse, entre Atlético e Corinthians, por exemplo, porque vale demais, vale troca de posição, e eu acho que é um confronto direto, e por jogar em casa vai ser um jogo duro, porque o Cuiabá é um time que sofre muito poucos gols,
né, para o nível do seu elenco. É um time que faz boas atuações defensivas, é organizado, né, pelo Antônio Oliveira. Então eu acho que a vitória é crucial para o Curitiba e é um duelo interessante, porque é uma defesa forte, bem postada contra o ataque do Curitiba, que é um ataque interessantíssimo com o Aleph Manga, Igor Paixão, Léo Gamalho. Mas é um jogo que eu espero o Curitiba tomando as ações do jogo, tendo mais atitude, e o Cuiabá tentando espetar ali no contra-ataque. Então é um jogo que vale muito, porque é um confronto direto pela parte de baixo, né? Não é confronto direto é bom quando você está brigando lá em cima, né? Que aí pode fazer você chegar em algum lugar quando está brigando lá embaixo, é sempre um duelo mais tenso. Então acho que vale muito para as duas equipes. Para o Cuiabá, acho que o empate pode ser considerado um bom resultado, porque joga fora de casa, né, Júnior? É um jogo com dois treinadores estrangeiros aqui, né? O Antônio Oliveira, primeiro treinador estrangeiro, acho que lá da parte centro-oeste do país. O Curitiba está na 17ª colocação, o Cuiabá em 18º, um jogo super importante. Vamos ver a classificação como ficou, para a gente dar uma passada rápida, Thiago. Vamos ver, o Vinícius vai trazer para nós. Olha lá. Esse lado aí tá tudo normal, né? Tá tudo tranquilo, ou o Bragantino tá num lugar ali um pouquinho a mais do que precisava, hein? Santos e São Paulo com esse monte de empate e o Santos com esse monte de problemas. Acho que o Bragantino está no lugar certo, né, Thiago? Eu acho que até pelas últimas temporadas o Bragantino conseguiu acesso para a Libertadores na última edição do Brasileiro, então eu acho que o Bragantino cada vez mais vai ser comum ver brigando ali da oitava para cima, né? Inclusive o Bragantino vem fazendo campeonatos melhores que inclusive Santos e São Paulo, que são times de muito mais história, muito mais tradição, mas como eu disse, o Campeonato Brasileiro é muito disputado, é muito equilibrado, então vai ser cada vez mais comum ver o Bragantino ali em cima. Não que vai ser normal ver Santos e São Paulo lá para baixo, mas o Bragantino em cima vai ser uma peça cada vez mais comum na classificação, Juninho. Eu também acho isso. Apesar de brigar com o Zenon, que o clube Bragantino nunca vai ser grande. Vai ter o tamanho desses sete que estão acima dele, nunca, nem pensar. Só daqui a 500 anos. Daqui a 500 anos, os caras vão estar falando do Juninho Fonseca, aquelas coisas, tudo bem. A segunda parte da tabela, olha lá. Olha lá, Botafogo deu uma subidinha boa, hein? Ceará, Guarani, Avaí, Cuiabá e Curitiba, o jogo de hoje à noite, Atlético Goianiense, Juventude e Fortaleza brigando desesperadamente para ver quem vai ser o último colocado, pelo menos é o que parece. Vamos dar uma olhada na Série B, que aconteceu na Série B, ano passado, Thiago. Olha lá, Sampaio, uma boa vitória contra o Sport, que está assim, ó. O Sport está assim em queda livre. Cruzeiro venceu mais uma vez. O Grêmio ganhou da Ponte Preta, provavelmente roubado, gol de mão, escanteio, impedido, qualquer coisa lá, porque eu, quando fui jogar lá, foi 1-0 para a Ponte. Isso é que eu me lembro. Recorde do Olímpico, né? 60 e quantos mil pessoas. Fizemos 1-0 no primeiro tempo, fechamos a casinha lá, rapaz, estava de fechada a casinha. Era a especialidade da Ponte Preta. Vila Nova venceu, olha que legal. Vasco perdeu. Náutico perdeu de novo em casa. Esse Náutico está com aquele cheiro estranho, Thiago. O Ituano, que deve ter treinador novo essa semana, venceu 1-0 a Chapecoense. CRB, que continua em crescimento depois que o Daniel Paulista foi para lá, venceu 2-1 Novo Horizontino. O Guarani tropeçou de novo. E temos Criciúma, CSA, Operário e Tombense hoje. Põe a classificação para o Thiago dar uma analisada. Olha lá. Esses quatro de cima aí já levaram, né, Thiago? Ou eu estou exagerando? Eu acho que talvez a principal dúvida no momento seja o Vasco, né? Que teve a demissão do Maurício Souza, então tem que ver o que vai acontecer, quem que vai chegar para assumir o Vasco, né? Se o time vai sentir se vai cair, o Cruzeiro já subiu. O Cruzeiro e o Grêmio é certo, né? O Cruzeiro talvez é difícil até tirar o título, 9 pontos de um time que perdeu só 3 vezes. Mesmo que o Grêmio perdeu menos que o Cruzeiro, olha o número de empates. É igual a situação do São Paulo, são 6 empates a mais, né? E 5 vitórias a menos. Então você vê como que é a diferença do time que empata muito para um que perde mais, só que empata pouco, né? Então vai estar vencendo mais sempre. Então o Cruzeiro acho difícil até tirar o título da equipe celeste. O Grêmio também é muito difícil de não subir. E ali eu acho que tem uns times que estão perto ali, 5 pontos só do G4, mas a diferença dos 4 que estão no G4 é muito maior.
Talvez eu esperava, lógico, o Sport está só a 2 pontos do Londrina, mas talvez acho que eu esperava essa briga mesmo, junto com o Sport ali brigando com o Bahia ou com o Vasco, mas está tudo normal ali entre os dois primeiros, Juninho. Beleza. Segunda parte da tabela, nós vamos ver uns. Olha lá, olha só, a segunda parte da tabela tem 3 paulistas aí. O Ituano saiu bem para 13º com a vitória. A Ponte Preta perdeu, mas não veio para a linha de rebaixamento. E o Guarani está insistindo loucamente a ficar na linha de rebaixamento. Os caras não sabem o que é cair para a Série C do Brasileiro. Você imagina, Thiago? Deve ser uma coisa que você vai ter que reestruturar o clube, mas quase do zero, né? Do mesmo jeito que quando você sobe para a série, da série B para a série A, é uma reestruturação prazerosa, quando você cai da B para a C, deve ser algo tenebroso que interfere demais, não só porque é um calendário mais vazio, né, do que o de quem joga a série B. É um campeonato paulista onde você vai usar só para testar, porque dificilmente você vai ter condições de competir com um time que você vai ter um investimento para a Série C. Vão ser aqueles contratos só para o Campeonato Paulista, por exemplo, que a gente é muito como a gente vê, né? O Botafogo daqui de Ribeirão faz muito isso, de contratar o time só para o Paulista e depois muda alguns jogadores. Mas eu acho que, claro, tá 1 ponto só de sair da zona, mas o que mais me chama a atenção são apenas 12 gols feitos em 19 jogos, né? Muita pouca coisa, isso 12 gols em 19 jogos até deve ter tido 1 ou 2 vezes ainda que o time fez 2 gols, então é muito jogo sem fazer gol. O Guarani é uma situação complicada, mas está 1 pontinho só, então tem muito para imaginar. E o que vai ser pegado esse segundo turno entre Ponte Preta e Guarani, o jogo, o clássico vai ser um derby absurdo, né? Que pode estar valendo colocar o rival na zona de rebaixamento, pode afundar o rival, pode distanciar, então vai ter muita coisa boa nesse segundo turno da Série B, e o principal foco é o Cruzeiro, que deve retornar à Série A e começar sua reestruturação ainda com o investimento do Ronaldo, que certamente vai trazer muito patrocínio, vai trazer investidor também, então acho que para o Cruzeiro é importantíssimo voltar logo de cara que o Ronaldo assume, porque você tem um cara igual o Ronaldo comandando a parte ali por fora, acho que é um peso diferente do que o Grêmio, por exemplo, se subir. Mesmo que o Grêmio tenha as contas bem mais em dias que o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro sobe com um peso diferente do Grêmio pelo fator Ronaldo. Beleza. Então, gente, era isso que nós queríamos trazer para vocês hoje, né? Um pouquinho muito do Campeonato Brasileiro da Série A, com todos os detalhes, gols, análise, o VAR, tudo certo, tudo errado. Amanhã faremos o podcast dos jogos da Copa do Brasil, hein, Thiago? Não perca a hora não, hein? Não vou começar a te ligar às 7 horas da noite, não, para você ficar esperto. Muito obrigado, Thiago. Um grande abraço. Fique com Deus, viu? Grande abraço, Juninho. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Amanhã a gente está de volta para falar da Copa do Brasil. Final de semana a gente vai estar falando do Brasileiro também na sexta. E amanhã a gente vai estar dando nossos pitacos, que até agora só apanhei, né? Você ganhou de mim na Libertadores, nos 2 jogos, na Copa do Brasil, nos 2 jogos. Acho que está a hora de dar a volta por cima, né, Juninho? Forte abraço. Forte abraço, grande abraço. Eu agradeço também ao Vinícius Falquete, nosso parceiro, que trouxe toda a arte que ele produziu, muito legal. E, mais uma vez, eu agradeço a você por ficar conosco aqui no Juninho Fonseca de Olho nessa melhor análise do jogo e no podcast Passando a Limpo, que nós trabalhamos em cima da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e en passant a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tenha uma ótima semana, um grande abraço, curta a sua família, curta seu trabalho, vamos que vamos. Amanhã a gente volta. Tchau.